Olá, está começando mais um CRCast, o podcast da CR Basso Educação, que fala sobre temas relevantes do mundo corporativo e muito mais. Se é a sua primeira vez conosco, te convido a se inscrever nos nossos canais, compartilhar com os amigos e assistir a este com o nosso convidado aqui e a outros episódios também, tá bom? Tem muito conteúdo legal para você. Vem conhecer. O nosso convidado de hoje já é um convidado, já é a segunda vez que ele participa aqui do nosso podcast, tá? Tem extrema experiência em condução de treinamentos, de dinâmicas de negociação, tá? É o Carlos Basso, nosso consultor sênior aqui da CR Basso. E eu queria agradecer a tua presença, Carlos, e te convidar para primeiro se apresentar um pouquinho para o nosso público e depois a gente bate um papo legal aqui. Obrigado, Leandro. Obrigado. É sempre um prazer poder compartilhar conhecimentos, né? E tenho certeza que nós podemos levar temas relevantes aqui para o nosso público. Eu tenho formação em administração de empresas, tenho diversas especializações na área de finanças, atuei no mercado financeiro por 23 anos e há 26 anos trabalho com educação corporativa. Um dos temas que eu abraço e com muito carinho, com muito prazer, é trabalhar o tema negociação. Tá? Então é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês hoje aqui, falar um pouquinho sobre técnicas de negociação. Legal, é isso aí, Carlos. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Um prazerzaço ter aqui você mais uma vez, tá? Carlos, o tempo todo a gente se depara com situações, ou no cotidiano, né? Na vida profissional, na vida pessoal, que a habilidade ou as competências de negociação são exigidas, né? E que a gente precisa negociar. Eu preciso negociar com a minha esposa. Aliás, todos os dias eu preciso negociar com ela. Com os meus filhos, idem, né? E no trabalho, não muda, é igualzinho. Então, me parece que essa é uma atividade que nos acompanha o tempo todo, né? Eu me lembro que você costuma definir negociação, isso você costuma falar nos seus treinamentos, como a arte da concessão. Pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Claro. Bom, Leandro, quando você fez essa introdução, falando sobre a necessidade de negociar, vamos entender o seguinte: se eu tenho que tratar de algum assunto com alguém e tanto aquilo que eu desejo é idêntico ao que o outro deseja, há convergência de posições. Quando há convergência de posições, não é necessário negociar. Em tese, não é necessário negociar. Quando é necessário negociar? Quando há divergência nas posições. Né? Digamos que eu tenho uma posição, defendo, você defende a sua, não são iguais. Muito bem, se eu impor minha posição a você, e você tiver que aceitar porque você não tem alternativa, nós não estamos negociando, eu estou impondo. Pode ocorrer o inverso também. Quando há negociação, o meu entendimento é que a negociação, quando ela ocorre, ela é fruto de concessões. Então, quando eu digo que negociar é a arte da concessão, é porque a negociação ela vai fluir se houver concessão pelas partes. Tá? Agora, fazer concessão é relativamente fácil. A arte da concessão está em conceder naquilo que não é caro para você, naquilo que não vai exigir grande esforço seu, em troca daquilo que você deseja. Ou seja, se você vai fazer um acordo e para esse acordo você tem que ceder em algo que é muito caro, que vai exigir muito de você, não é uma boa concessão. Então, a arte está exatamente em identificar aquilo que é relevante para o outro, mas é de baixo custo, vai exigir pouco de mim. Então, aí está a arte da negociação. Entendi. Então, partindo do princípio, então, que negociação é uma arte, o bom negociador já nasce com esse dom, já nasce com essa habilidade? Esse é um mito, se fala muito sobre esse assunto, né? A expectativa que algumas pessoas têm é: eu não sei negociar, eu não sou bom negociador, eu não sei negociar. Volta e meia se encontram pessoas falando sobre isso. Na verdade, isso é um mito, porque a negociação se desenvolve. Naturalmente, existem algumas características comportamentais que favorecem o bom negociador. Por exemplo, empatia. Por exemplo, saber ouvir. Então, quem sabe ouvir, quem sabe ser empático, tem maior facilidade para negociar. Então, isso é um ingrediente a mais, somado, evidentemente, com a habilidade em comunicação. Sim, porque quando se negocia, está se exercitando a comunicação. Agora,
O bom negociador se desenvolve. Então, aprende-se técnicas. Nós podemos falar sobre algumas delas aqui hoje, nesse podcast aqui da CR, e tenho condições de contribuir com os nossos espectadores, né, com as pessoas que nos assistem, com algumas contribuições. Então, o bom negociador não nasce pronto, o bom negociador se desenvolve, tá? Treinamentos, programas de educação corporativa fazem parte desse rol de desenvolvimento deste profissional. E lembrando, você negocia tanto no ambiente interno da organização como fora dele. Assim como você citou em instantes, né? Negociação com os filhos, negociação com a esposa, enfim. Nós temos negociação com as pessoas com quem nós temos tratados, temos acordos, temos necessidade de buscar entendimentos. Aqui na CR Bastos a gente trabalha muito com o desenvolvimento de vários perfis, isso para vários trabalhos. Cada pessoa tem um perfil, ela já nasce com um perfil um pouco mais atrelado ali. E cada perfil tem um estilo, né? Cada perfil tem pessoas que são mais executoras, ela tem um tipo de perfil, pessoas mais comunicadoras têm outro tipo de perfil, isso falando sempre para o viés de negociação, né? Pessoas mais planejadoras têm um perfil para negociar, para se comunicar. Pensando nos estilos de negociação mesmo, quais são os estilos mais indicados pensando em resultados? Muito bem, Leandro. Este é um assunto relativamente complexo, ele tem várias abordagens, sim, sem não há uma única abordagem, tá? Nos nossos treinamentos aqui na CR Basso, eu tenho focado muito num conceito do Richard Shell, tá? O Richard Shell é autor do livro Negociar é Preciso. É um livro que eu particularmente recomendo, muito interessante, bastante atual, tem uma pegada bem atual, bem interessante. Neste modelo, ele fala de 5 estilos de personalidade de negociadores. Ele fala desde aquele que é o estilo evita conflitos, tá? Do estilo prestativo, o estilo transigente, o estilo competidor e o estilo ganha-ganha, que lá ele chama de solucionador de problemas. Não há um único estilo que é bom para todas as situações. Não há, tá? No nosso treinamento, nós focamos muito sobre esses estilos, tá? E é bastante interessante. Nos eventos presenciais, inclusive, nós realizamos uma dinâmica prática muito interessante para trabalhar cada um deles. Mas eu quero aqui, como nós temos pouco tempo até para esta apresentação, eu quero aqui focar em 2 aspectos principais. Eu vou focar aqui no estilo competitivo e estilo cooperativo. Porque, em resumo, mesmo que eu trabalhe com 5 estilos, com 4 estilos, da maneira que for, há uma tendência maior em ser mais cooperativo ou ser mais competitivo. Nenhum de nós é 100% cooperativo ou 100% competitivo. E se você me perguntar, qual deles traz melhor resultado? Se eu for competitivo ou cooperativo? Depende da situação, depende com quem eu estou negociando. Agora, uma coisa é certa. Os bons negociadores, para você manter relações de longo prazo, sendo competitivo, como manter uma relação de longo prazo você sendo competitivo? Ser competitivo significa ganhar sempre, tá? Ser competitivo significa impor derrota ao outro, porque não há alternativa para o competitivo. O negociador que é competidor ele ganha e o outro perde. Isso é natural, é assim que se chama. Então, para eu ganhar, o outro terá que perder. Bom, quando você negocia e adota predominantemente o estilo competitivo, o que vai ocorrer é que você vai afugentar as pessoas que negociam com você. Então você pode ter muita vantagem numa primeira, numa segunda situação, mas as pessoas são inteligentes. É provável que algumas pessoas tendem a se afastar de você. Tá? Então, no médio e longo prazo, você vai ter problemas. Esse é um ponto importante. É um modelo que não é sustentável, né? Isso. No ponto de vista do curto prazo, ele tem grandes vantagens, porque o competitivo para atingimento de metas é o mais focado. Então, se você tiver 2 compradores na empresa, um é extremamente competitivo e o outro não, se a empresa determinou que tem que reduzir em 10% o custo das compras, aquele que é competidor, ele vai atingir as metas antes do que não é competidor. Mas a pergunta é, ele vai conseguir manter atrativo a relação com aqueles fornecedores?
Pode ser que no curto prazo, por falta de opção até do fornecedor, ele consiga bons resultados, mas não são sustentáveis, como você disse, não são sustentáveis. Agora, falando do cooperativo. Então, vamos imaginar que você adote o estilo cooperativo quando você negocia. Então, imagine que você é um comprador e você tem um estilo predominante cooperativo. Ora, o estilo cooperativo, ele sempre vai tentar fechar o acordo, nem que para isso ele tenha que fazer algumas concessões. Provavelmente o estilo cooperativo tende a não elevar expectativas, ou seja, ele coloca a régua um pouco mais baixa. Tá? Então ele não é tão ousado nas posições que ele adota para negociar. Então o que se tem que pensar é o seguinte: se você é extremamente cooperativo, digamos que 10% competitivo e 90% cooperativo, você precisa ser mais assertivo, você precisa elevar suas expectativas, estabelecer metas de performance, preparar-se melhor e não ter medo de perder o negócio, ou seja, não ter medo de correr riscos. Com medo de perder o negócio, o cooperativo tende a ter expectativas muito baixas, exatamente para não ter dificuldade para fechar. Mas isso também não é bom. Então, quem é excessivamente cooperativo, eu recomendo mais assertividade, elevar expectativas, ter metas claramente definidas e ser ousado, um pouco mais ousado do que tem sido. Desta forma, tem que colocar essas expectativas mais elevadas. Agora, se a pessoa que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, é extremamente competitiva, certamente ela já perdeu muitos negócios. Por quê? Quem negocia com alguém que é extremamente cooperativo não quer perder sempre. Eu posso sair com sentimento de perda numa negociação, só que numa segunda, provavelmente, eu venha muito mais preparado, porque é isso que vai acontecer. Eu vim negociar com você e eu não tinha ideia da dimensão, do tipo de estilo que você adotaria, tá? Não vim tão preparado e saí com sentimento de perda. Numa próxima vez que eu tiver que negociar com você, provavelmente eu vou vir melhor preparado, talvez eu até traga alguém para me auxiliar na negociação, vou elevar minhas expectativas e com certeza o conflito vai ser maior, o que pode nos levar a um impasse e pode me levar inclusive a desinteresse em continuar negociando com você. Então esse é o risco. Bom, então qual é a recomendação para quem é excessivamente competitivo? Digamos, 90% competitivo e 10% cooperativo. O que precisa? Um pouco mais de humildade, parar de pechinchar e negociar, ter escrúpulo quando for negociar e respeitar que a outra parte também tem interesses que ele precisa atender. Bom, estas são recomendações que eu deixo aqui de forma bem resumida, né, para quem é excessivamente competitivo ou excessivamente cooperativo. Acho que ainda bem que dá para essa é uma habilidade que a gente desenvolve, né? Porque lá em casa, toda vez que vai pedir pizza, não é uma briga, é uma mega negociação. Posso ainda mais imaginar. quando quer pedir um sabor novo, né? Posso imaginar. Difícil, viu? Eu tenho lido e já li vários artigos e tem eu percebi muita divergência de alguns autores com relação ao termo negociação ganha-ganha. Negociação ganha-ganha. Qual que é a sua percepção, Carlos, e aquela que você traz nos trabalhos com relação à negociação ganha-ganha? Muito bem. Esse é um tema extremamente importante e se você observar, se fala muito hoje sobre a escola de Harvard, né? A escola de Harvard criou um conceito, né, que são os 4 princípios da escola de Harvard, que são conceitos que eles se baseiam para a negociação. Estes conceitos da escola de Harvard, eles são exclusivamente para quem quer trabalhar a relação ganha-ganha. Tá? Então isso é importante. Mas vamos sair um pouquinho da escola de Harvard e vamos falar da relação ganha-ganha. Bom, quando você vai negociar e você não sabe a parte do outro. Então digamos que você quer comprar um veículo, vou usar um exemplo bem corriqueiro, tá? Imaginando que você quer comprar um veículo usado, você consulta na web, faz várias consultas, tem ideia do valor de referência, e você viu um anúncio ou foi numa feira de automóveis. E aí você começa a pesquisar, começa a analisar. Bom, você pode ver um anúncio fixado no para-brisa do carro, o carro sendo vendido por R$40 mil, digamos. Muito bem, este é o valor de oferta. Este é o valor inicial que o vendedor pretende pelo carro.
O que nós sabemos é que esta é uma opção tática do vendedor. Ele começa com 40 mil. Agora, você não sabe o limite do vendedor. Você não sabe qual é o mínimo que ele concordaria para fechar o negócio com você. Perdão. Da mesma maneira, o vendedor que está recebendo você interessado, comece a observar o carro, olha aqui, olha lá, olha a parte traseira do carro, começa a pedir para abrir a porta, olhar o carro. Ele também não sabe qual é o máximo que você poderia pagar por esse carro. Então aí começa a negociação. Eu não sei a tua margem, mas você também não sabe a minha margem. Digamos que eu diga que o valor está elevado. E ele diz, ok, me faça uma contraproposta. E aí eu vou fazer uma contraproposta. Qual é a minha contraproposta? Certamente eu devo ter alguma referência para colocar essa contraproposta. Ou eu simplesmente jogo um número. Não é isso que eu recomendo, obviamente, tá? Então, se você teve uma boa preparação, você tem alguma referência para utilizar. Então, digamos que eu ofereça 35 mil reais. Muito bem. E aí ele diga, não, mas esse valor é muito aquém, né? Esse carro é seminovo, ou ele vai colocar os predicados naquilo que ele acredita que é o produto dele. E aí nós entramos numa discussão. Muito bem, finalizamos a negociação pagando 39 mil. Muito bem. Eu posso sair com a sensação que fiz um bom negócio se a minha expectativa era comprar esse carro por até 42 mil. Eu estava disposto a pagar até 42 mil. Eu vi o carro oferecido por 40, né? Considerei que ele atendia plenamente a minha expectativa, mas pela sondagem que eu tinha feito anteriormente, até 42 mil eu compraria esse carro, porque é um carro que eu desejo muito. É um modelo, esse ano de carro é um carro que eu desejo muito e quero ter esse carro. Encontrei por 40, já foi muito interessante. Fiz a primeira contrapartida minha de 35 e consegui fechar por 39. Então, eu posso ter saído com uma sensação muito positiva em relação a este acordo. Quanto o vendedor saiu de expectativa, se para ele foi ganha-ganha ou não foi, eu não sei, porque eu não sei qual era a margem dele. Agora, vamos imaginar que ele também tenha saído com a sensação de ter um bom negócio. Supondo que a margem dele fosse 36 mil reais. Então, ele começou pedindo 40, ele fechou por 36, ele fechou por 39, a margem dele era 36, e provavelmente ele ficou muito satisfeito. Só que eu não sei quanto satisfeito ele ficou. Eu não sei qual é o sentimento de ganha-ganha dele, tá? Porque eu não sei a margem dele. Eu não sei. Por outro lado, ele não sabe a minha. Então, nós dois podemos sair com o sentimento de que fizemos um ganho. Então, ele ganhou e eu ganhei. Gente, isso, quando eu trabalho no nosso treinamento, eu faço todo um desdobramento usando um quadro branco, que eu mostro o seguinte. Quando as partes não sabem a margem da outra, né, é difícil você saber se saíram com sentimento de ganho ou não. Se você perguntar para cada um vai dizer se para ele foi bom ou não. Então eu posso perguntar para o vendedor se para ele foi um bom negócio, se ele considera que foi uma relação ganha-ganha ou não. O que eu quero concluir com isso é dizer o seguinte: o sentimento que fica na parte não é pelo valor que ela chega, mas é pela maneira como ela consegue este resultado. Então, a maneira como nós conduzimos é mais importante do que o resultado da negociação. Por exemplo, digamos que o vendedor tenha feito uma ameaça para o comprador. Tá? Exemplo, pegar ou largar. E aí eu não tenho outra alternativa. Eu preciso desse carro em uma semana. E eu não vi muitos anúncios desse carro. E aí eu tive que fechar em 39. Não era meu desejo nem pagar 39. Até 42 eu pagaria, mas o meu desejo era pagar na faixa de 36, 37. Acabei pagando 39, por quê? Porque houve uma ameaça do outro lado. É pegar ou largar. Eu já tenho um comprador que vai voltar depois do almoço e vai fechar negócio comigo. Então, se você quiser fechar, é agora, nesse momento. Aí eu me senti pressionado. E para não perder o negócio, eu acabei fechando por 39. Mas é um risco, né? Aí eu pergunto, bom, 39 está abaixo dos 42 que você, até 42 você pagaria. Né? Se não fosse bom para você, você não pagaria 42. Se você tinha dito que era 42, então esse é o máximo que você pagaria. Agora eu já sei que o ideal era entre 36 e 37, mas a sua primeira contraproposta foi 35. Então, com que sentimento você saiu da negociação, sabendo que houve um ultimato, é pegar ou largar? Agora veja a diferença. Se o vendedor tivesse bastante habilidade e trabalhasse com você,
olha, 40 mil é o valor justo de mercado. Ele poderia mostrar, inclusive, anúncios de outros veículos sendo negociados em outras lojas com valor até acima de 40 mil reais. Ele vai dizer da baixa quilometragem do carro. Ele vai dizer que você pode fazer um test drive e voltar. Ele tem total interesse em vender para você. Ele pode dar informações até sobre manutenção feita recentemente no carro. Ele vai dizer até que tem um step adicional colocado. Ele vai dizer que até pode facilitar alguma parcela para você. Ou seja, ele manteve os 39, mas ele valorizou tremendamente a concessão que ele estava me fazendo. E eu saí com um sentimento super positivo de ter feito um excelente negócio. Então, para mim e para os trabalhos que eu conduzo aqui na CR Basso, eu foco muito nisso. Tecnicamente falando, se o vendedor estava disposto a vender até por 36, o comprador estava disposto a pagar até 42 e fechar em 39, ambos ganharam. Tecnicamente é isso, se eu mostrar isso. Só que quando se negocia, você não sabe as margens do outro. Então, o sentimento que fica não é pelo valor que fechou, mas é como fechou. Isso é o mais importante. Nos trabalhos que você ministra aqui para a CR Basso, tanto treinamento de negociação, negociações mais gerais, ou treinamentos de negociações mais específicas, como você tem um trabalho específico para negociação para compradores, para ambos, ou para até as outras variantes desse trabalho, a preparação, eu vejo você fazendo isso nos trabalhos, tá? A preparação é um capítulo importante desse treinamento que você traz para nós, que você faz no dia a dia. Como que você pode nos dar algumas dicas de como se preparar bem para uma negociação, para eu chegar lá? Você acabou citando algumas aqui no momento do carro, né? O vendedor preparado sabe sobre o carro, sabe sobre o step, sabe sobre o motor, sabe sobre a pintura. Então ele valorizou, né? Compartilha com a gente algumas dicas, por favor, de preparação para negociação. Perfeito. Bom, primeiro nós temos que entender que as negociações que elas ocorrem no dia a dia, no nosso cotidiano ou no ambiente corporativo, nós podemos ter negociações com quem já negociamos anteriormente, nós podemos ter negociação com alguém que eu vou me encontrar pela primeira vez, nós temos negociações com alguém em que estão se arrastando algum acordo, já é o terceiro encontro para determinado acordo. Há reuniões de negociação que ocorrem face a face, há reuniões de negociação que ocorrem via Teams, por exemplo, via remota, ou por telefone, ou por e-mail. Então são as mais diversas formas. De modo geral, eu digo que uma negociação envolve algumas etapas. Preparação prévia é tudo que acontece antes da negociação iniciar. Depois, a abertura do encontro é outro momento importante. Depois, a sondagem, que é a prospecção, é a busca de informações adicionais. A proposição, que é a troca de propostas, contrapropostas, argumentos, objeções, concessões e o compromisso final. Agora, a arte da guerra já fala sobre isso. A preparação é a mais importante, porque o negociador preparado tem mais poder. Como é que eu vou construir argumentos sem preparação? Como é que eu vou fazer concessão sem preparação? Farei de improviso? Certamente eu posso ter imprevistos durante a negociação e fechar um mau acordo ou até perder uma boa condição. Então, a preparação prévia é fundamental, é a parte mais importante, a etapa mais importante da negociação. Agora entendamos o seguinte, há negociações que são muito simples. Eu posso negociar com um colega de trabalho, que ele habitualmente sai ao meio-dia para almoçar e eu saio à 1. Eu posso negociar com ele e trocar. Hoje ele sai à 1, eu saio ao meio-dia. Ora, eu não vou precisar ficar me preparando meia hora, 1 hora, fazer nenhum relatório para esse tipo de negociação. Né? Então, são coisas muito comuns. Mas eu digo que são situações mais complexas, tá? Então, preparar-me é fundamental. Digamos que você vai comprar um imóvel, digamos que é o investimento de um imóvel. Ou você está entrando em sociedade com alguém, ou você está fazendo uma grande aquisição, um grande investimento na sua empresa. Então, tem uma grande preparação. Na preparação prévia, existem algumas etapas dentro da preparação. Se já há informações de negociações anteriores com esta mesma pessoa, com esta mesma organização, quais são elas? Quais antecedentes eu tenho ao negociar com esta pessoa? Qual o estilo predominante desta pessoa? Que tipo de comportamento é mais comum desta pessoa? Que tipo de cuidados eu tenho que ter quando negocio com esta pessoa? Outro aspecto, qual é o contexto, qual é o cenário
que nós estamos envolvidos em relação a este aspecto. Agora há pouco falamos sobre a negociação de carros, né, carros usados. Então, o mercado de carros usados ele pode estar aquecido ou não. Então, quando o mercado de carros novos está contido, o mercado de carros usados tende a ter uma condição melhor, tá? Ou vice-versa. Então, eu preciso saber como é que está o cenário de mercado, como é que são as condições do mercado, qual é o número de ofertantes, quantos players, né? Quantos possíveis negociadores eu posso ter, quais possíveis opções eu posso ter. Na preparação prévia, eu tenho que me preocupar com o estabelecimento de margens, ou seja, qual é o resultado que eu espero da negociação. É o meu target, é o meu objetivo, é o resultado que eu quero atingir. Mas se eu quero atingir esse resultado, qual é o meu limite máximo, qual é o limite mínimo? Então eu tenho que me preparar. Quando eu for usar argumentos para convencer o outro lado, que argumentos eu vou usar? Quais concessões eu posso fazer se eu tiver que buscar um acordo em relação à outra parte? Quais concessões eu não posso fazer? Que tipo de informação eu não devo abrir para o outro lado? Então tem toda uma preparação prévia. E um detalhe importante. Se eu não fechar este acordo, que proposta alternativa eu tenho? Entenda isso. Eu quero comprar um imóvel num determinado bairro, eu já estou fazendo uma sondagem já há 6 meses e eu encontrei o imóvel que eu e minha esposa gostamos. No local que nós queremos, próximo de uma área comercial que é desejo nosso, é um andar alto que é desejo nosso também, e está numa condição bastante favorável. Muito bem. O imóvel está sendo oferecido, digamos, por R$1 milhão. Está oferecido por R$1 milhão, certamente que é uma opção tática, como eu já disse agora há pouco. Eu vou barganhar para trabalhar um valor um pouco menor. Qual vai ser minha primeira contraproposta? Agora, e se eu não conseguir fechar pelo valor objetivo meu? Então, se eles oferecem por R$1 milhão, eu posso oferecer 920 mil reais, mas até quanto eu estaria disposto a pagar? Eu estaria disposto a pagar até R$1 milhão? Ora, se R$1 milhão é o valor ofertado, certamente haverá alguma redução. Mas e se o vendedor não abre mão? Ele pode ser reticente, dizer, sim, não, R$1 milhão é o valor que eu pedi, eu posso encontrar um negociador exatamente assim. Ele não tem essa técnica de colocar uma margem, ele não colocou margem nenhuma. E ele não está disposto a ceder absolutamente nada. Ou paga R$1 milhão que ele quer, ou, né, a negociação está encerrada. A pergunta é, se chegar numa condição dessa, em que eu ofereci 920 mil, depois eu subi para 940, eu estou com 960, e ele diz, olha, acabou, encerrou a negociação, você não entendeu, eu não tenho interesse nenhum em fechar por esse R$1 milhão. E aí, fecha ou não fecha? Essa é a pergunta. Qual é a proposta alternativa que eu tenho para comprar esse imóvel, andar alto, próximo desse centro comercial? Há 6 meses eu procuro, e eu sei que R$1 milhão é o valor muito justo para esse imóvel, mas eu não estou conseguindo. E aí, qual a proposta alternativa? Fecha ou não fecha? Então, eu tenho que estar preparado. Até que valor eu posso fechar? Então, eu tenho que estar preparado, inclusive, para rever minha estratégia. Porque quando eu me preparei, eu posso ter colocado como limite máximo pagar 980. Mas durante a negociação, eu percebi que o outro lado não vai fazer se não for por R$1 milhão. E aí eu estou disposto a perder esta oportunidade? Isso eu chamo de rever estratégia. Então, eu tenho que ter meu plano B. Não tenho plano B. Então, se eu não tenho plano B, eu tenho que rever minha estratégia e provavelmente assumir R$1 milhão e fechar o acordo com esse fornecedor. Então, é fazendo, aprendendo, sim, é fazendo e aprendendo. Não se faz uma negociação sem que se aprenda, tá? Lições aprendidas. É sempre quando eu termino uma dinâmica prática de negociação, eu questiono os participantes. O que é que aprendemos com o que aconteceu? Então a gente chama isso de lições aprendidas. E é justamente nesse ponto agora que eu ia começar um outro diálogo contigo. As dinâmicas. Porque a parte mais marcante, eu vejo isso nos seus treinamentos de negociação aqui da CR Basso, a parte mais marcante, a parte que as pessoas mais absorvem o conteúdo, são as práticas e as dinâmicas de negociação. Eu sei que você tem algumas que você usa em momentos genéricos ou num treinamento aberto, por exemplo, que tem pessoas das mais diversas formações, das mais diversas empresas, mas eu sei também que nos treinamentos fechados para empresas, nos treinamentos em company, você dá a liberdade para a empresa, no momento da customização, da gente alinhar e montar um case para aquelas pessoas, para que faça sentido para aquilo que a gente vai aprender no dia, né? Que é o que você negociou com a empresa, combinou, alinhou, né?
Conta para nós um pouquinho como que funcionam essas simulações de negociação, que era o que você estava falando agora, era onde eu ia entrar contigo. Perfeito, Leandro, perfeito. Foi muito bom você tocar nesse tema, né? Aqui na CR Boston nós temos eventos de técnicas de negociação, 8 horas, o programa de 8 horas, programas de 16 horas. Aqui também nós temos o programa de negociação, estratégia de negociação para compradores, tá? São programas que têm bastante procura e a particularidade da CR Basso é dedicar atenção em customizar para aquilo que o cliente precisa. Então, tem sido comum, particularmente em programas de negociação em compras, onde a empresa me coloca algumas características do tipo de compras que ela faz, né? Se são compras por contrato, se são compras spot, compra direta, enfim, indireta. Eles fazem esses comentários todos e é bastante interessante isso. E aí eu costumo pegar algumas situações típicas que têm gerado as maiores dificuldades para aqueles negociadores, colho informações com a empresa e depois eu construo, junto com a empresa, os cases que nós vamos trabalhar. Mas também eu posso trabalhar isso em programas de técnicas de negociação que não tem o foco específico para compras, tá? Sim. Então, os assuntos são os mais diferentes possíveis. Quanto mais customizado a necessidade do cliente, nós entendemos que é bastante positivo. Ocorre que algumas empresas, quando eu comento isso, elas dizem, olha, eu gostaria que você utilizasse cases que não fossem da nossa empresa, porque nós entendemos o seguinte, trabalha situações que não são nossas, que eles não têm intimidade com esses assuntos, para que eles possam ser mais testados. Então, eu vejo as duas coisas, que são muito interessantes. Sempre que nós fazemos dinâmicas práticas, nós dividimos a sala em grupos menores, tá? Nós selecionamos as pessoas de forma aleatória para participar. Tanto no presencial quanto no online, né? Ah, perfeitamente. Que é plenamente possível fazer essas dinâmicas. Este foi um avanço online. espetacular da CR Basso, foi construir o programa que nós transmitimos de forma online e nós conseguimos construir na sala, os espectadores que estão nas suas residências ou no escritório, estão lá de frente com o monitor e estão vendo aquilo que a gente pode chamar de uma mesa de negociação, de um lado 3 negociadores, do outro lado 3 negociadores, os demais são todos observadores, porque eu sempre preciso que haja esse público observador. Então nós temos os negociadores. Muito bem, nós damos um personagem, né? Então em negociação nós chamamos de trial, né? Então nós vamos fazer este roleplay, que é esse trial, para que as pessoas possam executar essa dinâmica prática. Eu passo informações do personagem que eles vão representar, tá? Para o lado A da negociação, eu forneço informações para o lado B da negociação, claro e evidente que o A não sabe de B e B não sabe de A. Em situações, eles têm um prazo para se prepararem para essa negociação e em seguida eles iniciam a negociação, tá? São fantásticos, os comentários são fantásticos, o crescimento é fantástico e muitas vezes nós avaliamos. E particularmente eles fazem essa conclusão. Porque sempre que eu termino um treinamento, eu pergunto, este último case que nós trabalhamos, se eu tivesse trabalhado esse case com vocês, no primeiro momento, no início do treinamento, no primeiro dia, os resultados teriam sido os mesmos? 100% diz, não, os resultados não teriam sido os mesmos. Teriam sido melhores ou piores? De novo, teriam sido piores. Tá? Então, ao longo do treinamento, as pessoas vão conseguindo construir mais informações, vão conseguindo colocar em prática todos aqueles conceitos e conteúdos que nós vamos trabalhando, as técnicas que nós vamos trabalhando, isso vai enriquecendo, as pessoas vão se sentindo muito mais autoconfiantes, melhor preparadas para os exercícios seguintes. A diferença do treinamento de um dia e de 2 dias é que quando nós fazemos o treinamento em 2 dias, nós trabalhamos mais dinâmicas práticas, que tem sido um ponto alto deste trabalho aqui conduzido aqui na CR Basso. Ô Carlos, me fala uma coisa. Teve alguma questão que te chamou muita atenção em alguma dessas negociações, alguma dessas simulações? Algo inusitado que aconteceu? Algo que vale a pena você compartilhar? Ou para a gente aprender, ou para a gente rir junto, não? Tá, tem sim. Tem sim. Pode imaginar uma situação em que você tenha algumas informações de bastidor sobre o outro lado, tá? Informações de bastidor do outro lado. Digamos que é aquilo que a gente costuma chamar de deixa na manga, né? Guarda na manga aquela informação, tá? Não é o objetivo da negociação, não é o objeto principal da negociação, e aí você começa a fazer a negociação.
Durante a apresentação, durante a abordagem, durante a discussão, um lado tira isso que está na manga e joga na mesa para o outro lado. Então, eu tive uma situação destas, em que um lado fez uma acusação em relação ao outro lado. Foi uma única vez. Olha, eu trabalho mais, eu estou há 26 anos aqui na CR Basso, mas na instituição financeira que eu trabalhava, eu dava treinamentos de negociação também. Então, eu já, digamos que há mais de 30 anos eu trabalho com este tema. Uma única situação eu vi isso ocorrer. Um lado da negociação, tinham 3 pessoas, o outro lado 3 pessoas. Era um evento presencial. Foi algo fantástico, inusitado. Então, quando um lado fez um depoimento de ameaça para o outro lado, de uma informação que ele tinha lá de bastidor, o outro lado ouviu, uma pessoa do outro lado se levantou, literalmente com as 2 mãos ele levantou a mesa, digamos, ele fez uma pequena elevação da mesa com as 2 mãos, depois ele segurou com uma mão e com a outra ele apontou para a porta, dizendo para as pessoas se retirarem, porque naquele momento não era fórum para discutir sobre aquele assunto. E aí? Então, a partir daí, o outro lado encolheu totalmente, perdeu o rumo da negociação. Tá? Então, digamos que você está negociando com uma empresa e você quer comprar numa condição bem favorável. Em certo momento você diz, mas tem denúncias aí da sua empresa sobre A, B e C. O outro lado simplesmente se levantou. Imagina uma situação destas. Se levantou e falou assim, se põe para fora, porque esse não é o tema da nossa negociação, isso não tem nada a ver com o assunto. E ele inventou isso na hora, puxou, Não, colocou... era real. Era real. Tá? Então, ele falou isso de forma real, absoluto. Haviam denúncias, haviam especulações, sim, entendi. Isso era real também. Ocorre que a reunião não foi agendada para discutir o problema de denúncias na mídia. Denúncias na mídia é outro assunto. Então não venha misturar os assuntos. Você não marcou uma reunião comigo para ficar discutindo ou me ameaçando sobre o que está na mídia. Isso aí é outro assunto, é para outro momento, é outro fórum. Aqui não é para discutir isso. Quer discutir, vai discutir com o nosso advogado ou vai no Ministério Público. Aqui não é lugar para discutir isso. Nós estamos aqui para fazer um contrato, um acordo. Então, o fato de haverem denúncias sobre a nossa empresa na mídia, esse não é assunto para tratar aqui. E a pessoa literalmente fez isso. Se levantou e literalmente levantou a mesa na direção do outro lado. Não jogou a mesa, obviamente, do outro lado. Sim. Ele apenas fez menção fez uma pequena elevação e com a outra ele apontou para a porta. Veja, tinha 3 do outro lado, somente um fez isso. Agora, um exercício desse tipo eu já realizei outras vezes. Digamos que algumas dezenas de vezes. E nunca aconteceu. Aliás, posso dizer para você que várias vezes o outro lado faz cara de paisagem, como se nem estivesse falando com eles. O outro lado fez uma ameaça, né? Dizendo, tem assuntos que saem na mídia sobre a empresa de vocês, tal. Passou reto pelo outro lado. Passa reto, faz de conta que nem está falando conosco. E o outro lado ameniza. Na maioria das vezes ameniza ou faz cara de paisagem. Mas uma situação ocorreu. Então o que eu digo para os participantes, né? Gente, muito cuidado fazer uso desse tipo de informação. Muito cuidado. Você não veio para fazer um acordo com o outro lado? Então, levantar uma situação destas, você acredita que fazendo isso você vai enfraquecer o outro lado? É o que a pessoa pensa. Ela pensa que fazendo isso ela fragiliza o outro. E fragilizando o outro, ela vai poder impor a vontade dela. Só que ela não sabe com quem ela vai se encontrar. Então, evite ao máximo esse tipo de ocorrência. Tá? Absolutamente evite. Legal, Carlos. Olha, muito obrigado pelo nosso bate-papo. É extremamente importante falar sobre negociação, até porque ela está presente em vários aspectos da nossa vida. Foi super legal trocar figuras sobre esse tema, tá? Queria que você, aí, vou passar a palavra para você deixar a sua última mensagem para a gente finalizar esse episódio. Pessoal, quando os que estão nos ouvindo, né? Quando encerro um treinamento, eu sempre faço aquela pergunta para o grupo, né? Pessoal, esse último exercício que nós fizemos, essa última dinâmica, se tivesse sido feita no primeiro dia pela manhã, o resultado teria sido o mesmo? Então a resposta é não, como eu já disse anteriormente. Quais foram as lições aprendidas? Nós discutimos isso. E aí eu reforço o seguinte, você está fazendo esse treinamento hoje. Digamos que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, virá uma nova oferta de você fazer um novo treinamento sobre negociação.
E talvez alguns de vocês digam, não, eu já fiz um treinamento de negociação. Por favor, acredite uma coisa, sempre nós podemos aprender, sempre nós vamos nos desenvolver, tá? Então, por melhor que você seja como negociador, sempre tem algo mais que você vai poder perceber, vai poder observar. Inclusive, num treinamento, você compartilha com outras pessoas que estão com o mesmo interesse de você. Então, por favor, acredite que treinamentos de negociação, aprender novas técnicas, vai dar poder a você, vai ampliar sua autoconfiança e nós aqui na CR Bastos estamos aqui para ajudar. Espero que esse podcast tenha ajudado você, né? Estamos aqui compartilhando o nosso conhecimento com vocês. Para mim foi muito bom estar com você, Leandro. Muito obrigado. E se você precisa saber mais, se você gostou do nosso bate-papo, te convido a visitar o nosso site ou falar com a nossa equipe comercial e conhecer um pouco mais do nosso trabalho de técnicas de negociação e todas as variantes dele, tá bom? Convido você também a se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas redes e muito obrigado, até a próxima.